O sistema estelar mais próximo do Sol é Alpha Centauri e, respectivamente, temos a estrela de Barnard como a segunda mais próxima. Porém, o que muitos não sabem é que o terceiro sistema mais próximo do nosso é um dos tipos de objetos celestes mais estranhos e bizarros que a natureza pode criar. Não estou falando de buracos negros ou estrelas de nêutrons, mas sim anãs marrons e sua natureza um tanto complicada de entender. Pois é, pense em um objeto que não pode ser chamado nem de estrela e nem de planeta. No vídeo de hoje você vai conhecer o sistema Luhmann 16, o par binário de anãs marrons mais próximo da Terra. Como eu já falei algumas vezes aqui no canal, para uma estrela ascender em processos de fusão nuclear, ela tem que ter pelo menos 80 vezes a massa que Júpiter possui hoje. Tendo essa massa, o corpo celeste pode entrar em colapso e a pressão e temperatura no núcleo pode desencadear a fusão de átomos de hidrogênio em hélio. Basicamente, é assim que qualquer estrela do universo nasce para brilhar por bilhões ou milhões de anos. Agora, imagine se existisse um objeto que fosse grande demais para ser um planeta gasoso e pequeno demais para ser uma estrela e desencadear os processos de fusão de átomos. Pois é, esses objetos existem e são chamados de anãs marrons. No universo, o menor tipo de estrela possível são as anãs vermelhas, que as maiores entre elas possuem algo na ordem de 7 a 9% a massa do Sol, e por consequência a temperatura superficial fica na casa dos 2.000 a 3.000 graus, o que em comparação com o Sol e seus 5.700 graus, são estrelas fracas e frias. Porém, não se engane com essas características redutivas. As anãs vermelhas são capazes de viver 10 vezes mais que uma estrela como o Sol, e algumas chegam na casa dos 90 bilhões de anos de idade. Isso acontece porque estamos falando de estrelas de baixa massa, e os processos termonucleares no centro acontecem mais lentamente, e a estrela consome o combustível mais devagar. Pois é, mas quando uma grande nuvem de hidrogênio no espaço colapsa para formar uma estrela e sua massa estiver abaixo de 80 planetas Júpiter, então nasce um objeto abaixo das anãs vermelhas, e temos algo totalmente diferente de estrelas que os astrônomos chamam de anãs marrons. Por incrível que pareça, a olho nu, se pudéssemos ver um desses objetos de perto, certamente não seriam tão marrons assim, pois a coloração de uma anã marrom vai ser determinada pela sua temperatura superficial, que fica na casa dos 1000 graus aproximadamente. Olha só os extremos que temos aqui e como um processo estável de fusão nuclear faz diferença. Afinal, apesar de não ter fusão de átomos como estamos acostumados a ver, os astrônomos acreditam que as anãs marrons podem fundir deutério, que é uma variação mais pesada do hidrogênio. Isso deve fornecer algum calor por alguns momentos na história desses objetos, mas os processos convectivos que ocorrem a partir do núcleo trazem para fora algum calor superficial. Porém, por mais que não sejam objetos frios, como realmente parecem, as anãs marrons não emitem muita radiação eletromagnética visível, e portanto os telescópios só conseguem detectá-las se forem observadas através da radiação infravermelha. Por conta disso, o estudo desses objetos não é nada fácil, pois são fracos, estão distantes e enfrentamos um desafio tecnológico para detectar algo quase apagado em meio à imensidão da galáxia. Para completar a estranheza que tais objetos possuem, hoje sabemos da existência de um objeto da mesma família que as anãs marrons, mas são conhecidos como as anãs submarrons, que basicamente funciona de maneira semelhante ao objeto comum que já falamos até aqui, mas que possuem ainda menos massa e não conseguem sequer fundir átomos de deutério. Bom, de qualquer forma, esses são objetos bem interessantes e provam como o universo pode ser às vezes bem estranho. E mais estranho ainda seria se tivéssemos um sistema binário de anãs marrons.
Só que nem precisa duvidar, esse par binário existe e não está tão distante assim da Terra. Esse é o caso do sistema Luhmann 16, localizado a 6,5 anos-luz da Terra, tão próximo quanto Alpha Centauri, mas invisível a olho nu devido à sua própria natureza. Localizado nas proximidades da constelação da Vela, o sistema Luhmann 16 foi descoberto há cerca de 10 anos utilizando imagens de infravermelho registradas pelo telescópio WISE da NASA. O sistema, composto por Luhmann 16A e Luhmann 16b, tem idade estimada de 100 milhões de anos, onde cada anã marrom segue uma órbita binária que dura aproximadamente 27 anos, separadas por uma distância de quase 3,5 vezes o espaço que separa a Terra do Sol. Registradas ao longo de 3 anos, o Hubble focou sua câmera em direção ao sistema e chegou a capturar a dança orbital incrível que o sistema realiza ao longo dos anos. Devido à proximidade com o sistema solar, o movimento relativo à Terra é grande o suficiente para ser percebido ao longo do tempo, conforme já foi feito com Próxima Centauri e a estrela de Barnard. Tem um vídeo aqui no canal só sobre esses movimentos registrados das estrelas. Vou deixar aqui no card para caso você queira ver depois. Porém, o que chama a atenção aqui é que estamos lidando com o movimento de um sistema binário. Ou seja, temos dois objetos orbitando a Via Láctea ao mesmo tempo que eles co-orbitam entre si. Isso cria uma dinâmica fantástica para ser registrada ao longo do tempo. Utilizando dados observacionais do sistema, os cálculos indicam que Luhmann 16A tem cerca de 33 vezes a massa de Júpiter e Luhmann 16b é um pouco menos massivo, mas ainda conta com 28 vezes a massa do gigante gasoso. As medições de temperatura também impressionam, quando as duas anãs marrons contam com 1000 graus de temperatura superficial. Mas acha que acabou? Bom, usando o Very Large Telescope no Chile, os astrônomos foram capazes de criar um mapa meteorológico de um dos objetos observando por cerca de 5 horas, o que equivale à rotação de Luhmann 16b. O que você está vendo agora são variações recebidas pelo telescópio ao longo do tempo, evidenciando a mudança de intensidade da luz à medida que a anã marrom gira. Os pesquisadores acreditam que essa variação seja algo parecido com o que vemos em Júpiter, ou seja, as áreas mais escuras podem representar nuvens espessas por lá e as áreas mais brilhantes são buracos na camada de nuvens que permitem que a radiação do interior saia para o espaço. No quesito de composição, as anãs marrons apresentam também linhas espectrais correspondentes ao potássio e sódio. De qualquer forma, estamos falando de dois mundos bem extremos, e os astrônomos acreditam que sejam bem mais aterrorizantes do que Júpiter, apesar de lembrar um pouco o nosso gigante gasoso aqui do Sistema Solar. Se você não sabia da existência desses mundos tão estranhos e tão próximos da Terra, agora você sabe que a nossa vizinhança galáctica pode ser bem mais interessante do que parece. O sistema Luhmann 16 é a oportunidade perfeita para entendermos mais sobre as anãs marrons. Tudo isso é incrível demais. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!